Graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Tiago Porto e estou gravando essa mensagem só para trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Eu convido você que pode, pegue a sua Bíblia Sagrada, pega o teu exemplar da palavra de Deus e abra comigo aqui no Antigo Testamento, em 2 Samuel, capítulo 23, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23. Vamos ler aqui a partir do verso de número 8. Amém? Passagem onde fala dos valentes de Davi. Amém? Para você que não sabe, Davi, ele não foi um homem que pelejava sozinho, né? Ele não era um grande guerreiro que lutava sozinho. Junto de Davi tinha soldados muito valentes, grandes heróis mesmo de guerra que ajudaram Davi a conseguir grandes vitórias para Israel, né? E nós vamos falar sobre um deles aqui especialmente, amém? Olha, se você não tem como pegar a sua Bíblia física nesse momento, não tem problema não, amém? Apenas redobra a tua atenção, porque o Senhor, Ele vai falar com você, amém? Não vai embora não, amém? Fica comigo nessa mensagem, porque Deus tem algo especial para falar com você, amém? Apenas elimine aí todo o foco de distração e fica comigo que o Senhor vai falar com você, amém? Diz assim, 2 Samuel, capítulo 23, vamos ler aqui, verso 8 em diante. Nos diz assim a palavra do Senhor, amém? Estou fazendo menção da versão Almeida Revista e Atualizada. Diz assim, são estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, filho de Taquimone, o principal dos três. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma só vez. Ou seja, enfrentou 800 inimigos e os derrotou todos numa só batalha, amém? Como diz a versão na linguagem de hoje, numa só batalha, amém? Verso de número 9, depois dele Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel, se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Amém? Somente até o versículo de número 10. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Eleazar, filho de Dodô. Amém? Um dos valentes de Davi, também um dos três principais aí do pelotão de elite de Davi. Amém? Eu convido você que pode, feche os teus olhos por um instante, vamos orar, amém? Nós somos totalmente, completamente dependentes da graça do Senhor. Pai, na tua presença neste momento, Senhor, nós nos colocamos em oração, Pai. Senhor, nós cremos, meu Pai, que o Senhor está aqui. Eu creio, meu Pai amado, que cada vida, Pai, que está comigo não veio parar, Senhor, nesta mensagem por obra do acaso, não. Eu creio que foi o Senhor, meu Pai, que trouxe. Porque o Senhor disse que ia atrair os teus a ti, Senhor. Aleluia. Por isso eu peço, fala, meu Pai, a cada coração, a cada vida. Ministra, Senhor, a tua palavra. Senhor, que a tua vontade, Senhor, venha ser, meu Pai amado, agora, meu Pai amado, meu Pai, revelada para o teu filho, que o Senhor venha dar direção e fortalecimento e graça. Pai, que toda oposição espiritual à pregação da tua palavra, que caia por terra no poder que há em o nome de Jesus, Pai. E que todo levante espiritual maligno, Senhor, contra a vida desse meu irmão, contra a vida dessa minha irmã, que caia por terra também no poderoso nome de Jesus. É o que eu te peço, Pai, crendo na vitória, eu já te agradeço e te glorifico em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Onde quer que você esteja, diga graças a Deus, diga glórias a Deus. Bendiga aí, glorifica o nome do Senhor, porque o Senhor já está falando no nosso meio. Amém? Amada, a primeira coisa que eu quero ministrar ao teu coração é que, assim como Davi não chegou aonde ele chegou sozinho,
eu quero dizer para você que também você não vai chegar. Como assim, pastor? A história de Davi começa de fato com ele ali enfrentando o gigante Golias, também que era um filisteu, né, o campeão dos filisteus. De fato ali ele foi sozinho, né, e derrotou ali o gigante filisteu no poder do nome do Senhor dos Exércitos. E ali começa, né, podemos dizer assim, né, a trajetória de Davi, né, de vitórias em guerra, né, de vitórias de guerra, porque sabemos que ele era já valente, né, ele salvava ali as ovelhas, ele não somente pastoreava, como ele protegia as ovelhas, né, do pai contra ursos, leões. Sabemos que, né, o urso, o leão são feras que o homem não consegue naturalmente vencer, né, lidar e vencer. Mas Deus era com o jovem Davi que o fazia triunfar sobre os inimigos, né? Inclusive foi por causa desses testemunhos de vitória que o rei Saul permitiu que ele descesse até o vale ali e enfrentasse o gigante Golias e tivesse vitória. Mas quando Davi, amados, ele passa a reinar, né, sabemos que o inimigo ainda era numeroso, os filisteus não tinham, né, se acabado. Davi ali venceu uma batalha, mas a guerra não havia se terminado. E mesmo sendo um ungido do Senhor, mesmo sendo valente, mesmo sendo corajoso, e continuava, né, triunfando, né, sobre aonde quer que ele ia. A Bíblia diz que Deus dava vitória. Mas é muito interessante saber, né, no final do livro de 2 Samuel, onde mostra o final também da trajetória de Davi, mostra que ele não batalhava sozinho, ele então tinha amigos de verdade que estavam com eles, né? Ele tinha um grupo, né, de 30 valentes, né? Sabemos que era um pouco mais, né, de 30 valentes, né? E desses 30 valentes, né, tinha 3 que se destacavam, que era o grupo dos 3, né, dos 3 maiores campeões, podemos dizer assim, de Israel. E assim, eles ajudavam Davi, como, né, foi falado aqui de um taquemonita, né, que venceu 800 numa batalha, né, um feito extraordinário. E assim, amados, Davi, ele tinha vitórias porque ele tinha amigos, amém? Então, quero dizer para você, meu irmão, talvez você já ouviu alguém falar, pastor, mas está escrito na Bíblia que maldito é o homem que confia no homem, amém? Esse versículo é muito mal interpretado, amém? Quando o profeta Jeremias, ele usado pelo Espírito, ele fala isso, né? Ou ele está falando sobre o homem confiar em si próprio. Como assim, pastor? Se você leu lá em Jeremias o texto e o contexto, vai falar que faz do seu braço de carne uma arma. Então, quando o homem confia no homem, amados, o caminho dele é um caminho ruim, amém? O caminho de maldição fala sobre um caminho ruim. Não vai dar certo, né? E se você continuar a leitura lá, né, que fala isso, esse versículo está em Jeremias 17, vai falar que bendito é o varão que confia no Senhor. Então, amados, é o maldito homem que confia no homem, em si próprio, que, né, pensa que na força do seu próprio braço vai conseguir tudo. Não, amados, nós precisamos entender que nós precisamos uns dos outros. Amém? Paulo fala que todos nós somos membros do corpo de Cristo. Somos membros e trabalhamos lado a lado e juntos, amados, somente juntos formamos o corpo de Cristo. E Paulo ainda vai, né, na sua comparação, né, ali pelo Espírito Santo, ele fala, o olho não pode dizer para o pé, eu não careço de ti, não preciso de ti. O pé não pode falar para a mão, não preciso de ti. Amém? Nós não podemos desprezar, nós podemos pensar que vamos conseguir sozinho, amém? Só vamos conseguir, amém? É a união, amém? A união e na união do corpo de Cristo, na união e na fé, amém? Em nome do Senhor Jesus. Por isso eu quero dizer para você, amém? Ame o Senhor, confie no Senhor de todo o teu coração e tenha amigos de verdade, amém? Porque é assim Deus ele vai fazer você ser abençoado em nome de Jesus, amém? E, amados, dentro desse texto, o Espírito Santo me levou para Eleazar, né? Um homem que a Bíblia diz que era filho de Dodô, filho de Aoi, né? Os judeus, eles se identificavam muito, né? Dizendo de quem era filho de quem, né? Então, para saber quem que era Eleazar, que era um nome muito comum, né? Assim como hoje, né? José, Tiago, é um nome muito comum, né? Maria. Então,
para se destacar, né, se falava assim, né, até no Novo Testamento isso vai, né, se repetir. E Eleazar, ele se destacou, se tornou um dos 3 maiores guerreiros, né, do exército de Davi, e a Bíblia diz que através dele Deus efetuou um grande livramento em Israel. A Bíblia diz que os inimigos, eles eram tantos que os soldados israelitas estavam debandando, estavam batendo em retirada, porque o inimigo era como um formigueiro, eles eram fortes, eles eram um número muito alto, mas Eleazar, ele sabia que o Deus de Davi era o seu Deus, ele sabia que o seu Deus era o Deus do impossível, era o Deus que iria fazer ele triunfar sobre os inimigos, não importava a quantidade, não importava a força, não importava o número. E a Bíblia diz, amados, que ele lutava, a Bíblia diz que ele segurava a sua espada com tanta força, e ele lutava, amados, e ele venceu o exército inimigo. A Bíblia diz que ele triunfou, amados, sobre o exército inimigo, de tal maneira que quando ele parou, amado, ele não conseguia soltar a espada. A Bíblia diz que ele lutou até que sua mão ficar pegada, né? A versão mais erudita diz pegada a espada, né? A versão mais na linguagem de hoje a gente fala que ele teve câimbras tão fortes que não conseguia soltar a sua espada. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, o Espírito Santo manda eu dizer para você, lute sem parar, lute sem se entregar, sem cessar, aleluia, lute até sua mão ficar pegada à espada, amado, o caminho do cristão é um caminho sem volta, amém? Essa espada tem um simbolismo, amém? Se você está com a sua Bíblia, você pode abrir no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 17, a Bíblia diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus, amém? A espada faz uma alusão à palavra de Deus. Nós, amados, só iremos triunfar sobre inimigo forte, sobre inimigo poderoso e sobre inimigo grande, numérico, somente quando nós nos apegarmos firmemente. Ele segurou com força a espada, e é assim que tem que ser. E você, para você triunfar, você tem que segurar forte na palavra, segura forte, meu, se apega forte na palavra, amém? Não tem, amados, para o cristão não tem caminho de desistência, amém? Sobre Eleazar, grande soldado, né? A Bíblia fala que o cristão, ele é soldado de Cristo. Você vê isso lá, né, escrito no Novo Testamento, 2 Timóteo. Você vê o apóstolo Paulo falando, né, que era para Timóteo se comportar como um soldado de Cristo. Então, amados, você tem que entender que nós somos chamados para ser soldados, e o soldado tem que ter espada. E qual é a espada? Conforme está escrito e revelado em Efésios 6, a espada do Espírito é a palavra de Deus, amém? Bendito seja o nome do Senhor Jesus, amém? Se apegue bem firme, bem forte à palavra, amém? Nós vamos ver essa alusão se repetindo. Apocalipse 2, verso 12 diz assim: a igreja de Pérgamo escreve isto, diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, né? Jesus, o detentor da espada de 2 fios. A espada de 2 fios é a palavra de Deus. Apocalipse 19, 21, e os demais foram mortos com a espada que sai da sua boca, a espada que sai da boca de Jesus, a palavra de Deus, aleluia. Então, amados, apegue-se à palavra, não abra mão da palavra, amém? Eu quero dizer para você, não, o mundo não te cabe mais, não olhe para trás, não desista, em nome do Senhor Jesus, porque Deus, Ele te ama, Ele é contigo, e Ele vai te dar grande vitória. Então apega, amém? Segura com força na palavra, amém? Tudo que nós temos é a palavra, amém? A nossa arma principal é a palavra, em nome do Senhor Jesus, amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então creia na palavra de Deus, não deixe o inimigo semear dúvidas no teu coração, amém? Se apegue às promessas da palavra de Deus, porque como diz, aleluia, o autor aos Hebreus, fiel é aquele que prometeu, aleluia, e como está escrito lá em Números, Deus não é homem para mentir, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele fala, ele promete, ele cumpre. Então se apegue nas promessas, se apegue nas palavras, se apegue aos preceitos, aos mandamentos, Senhor, porque são os mandamentos, Senhor, como diz Salomão, é lâmpada, os mandamentos do Senhor é luz, como diz o salmista Davi, como diz o salmista do Salmo 119, aleluia, a palavra do Senhor, aleluia, é o que nos dá vitória. Então, em nome de Jesus, lembra quando o Senhor Jesus foi tentado?
Eis o maior exemplo, aleluia, do campeão do céu, campeão invicto, Jesus Cristo triunfando. Ele vence Satanás como, amados irmãos? Como que o Senhor Jesus triunfa sobre Satanás que o veio tentar pessoalmente naquele deserto? Foi através da palavra. O inimigo tentava, se você é filho de Deus, transforma as pedras em pães. Ele citava a palavra, mas está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E mais uma vez o tentador, Satanás, ali tentava, mas então, também está escrito, lança daqui para baixo, e os seus anjos darão ordem para que te segure na mão, para que você não fira teu pé numa pedra. O inimigo tenta perverter a palavra de Deus, mas Jesus, aleluia, ele tinha a sua mão pegada na espada de dois gumes, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele disse, mas também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. E ele foi mais um golpe que feriu Satanás. E ele, pela terceira vez, então tenta o Senhor Jesus e mostra todos os reinos do mundo, mostra todas as glórias do mundo e fala para o Senhor Jesus, olha, se você prostrado me adorar, eu te darei tudo, porque a mim foi dado, eu dou a quem quero. Mas o Senhor Jesus, mais uma vez, ele vai usar a palavra de Deus como a espada do Espírito e vai dizer, para trás de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás, porque está escrito também, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que depois dessa, Satanás bateu em retirada e Jesus nos ensinou como usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, amém? E como que nós temos que estar pegado à palavra de Deus, amém? Aleluia! E é somente através da palavra que eu e você, que nós vamos vencer em nome de Jesus, amém? Quero convidar você a orar comigo, Pai. Eu quero te glorificar pela graça que o Senhor nos deu de ler e meditar a tua palavra, por ter falado conosco, Espírito Santo. Oh, labassuri, bicanda, labrasergue, anácia. Senhor da glória, fortalece o teu filho, levanta aquele que está fraco, Pai, aquele que está cansado, aquele que está com medo, Senhor, desse inimigo, dessa situação, Pai. É um problema atrás do outro, parece um grande exército mesmo, Senhor, mas a tua palavra diz que em ti, Senhor, nós saltaremos muralha, Senhor, e em ti nós pisaremos, Senhor, exércitos inimigos e triunfaremos sobre eles, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o teu servo, que a tua serva, meu Pai, se levante no poder e na autoridade do nome de Jesus, na força do teu Espírito Santo, e que o teu filho, meu Pai amado, venha ter a sua mão, aleluia, pegada a essa espada, como Eleazar, Senhor, oh, aleluia, oh, meu Deus, e que ele venha pegar, Senhor, a tua palavra, se apegar à tua palavra e não venha largar por nada, porque somente através da tua palavra que nós temos vitória. Oh, bendito seja teu nome, Pai, eu peço, te agradeço, te glorifico em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão, em nome de Jesus, não larga a espada, gruda, amém, aleluia. Então tem que ficar igual a Eleazar, pegada a espada, grudada, aleluia, amém. E assim você será vencedor, em nome de Jesus. Compartilhe a mensagem da palavra de Deus para que muitos corações sejam alcançados, amém. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, e até a próxima mensagem, se assim o Senhor permitir. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.